Pode Povo, Pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, o podcast do Sindipetro NF, onde você encontra a sua voz e sempre tem vez. No comando de Teseu Bezerra, aqui na Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Teseu, te propôs hoje para a gente falar do trânsito de Campos. Aliás, dá assunto para todo dia. Trânsito tá infernal, né? Bicho complicado, a cidade cresceu, tem uma série de mudanças aí. Como é que você avalia hoje aí essa situação do trânsito de Campos? Teseu, bom dia, bem-vindo, amigo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes. Nesse dia, mais um dia aí, o pessoal certamente nesse momento está no trânsito, ouvindo a gente, e a gente fica, é uma coisa que é muito difícil de conseguir entender o porquê que o nosso poder público municipal, já com tanto dinheiro que recebeu, tantas verbas, tanto ROIT, até hoje não conseguiu implementar de fato uma política de mobilidade urbana eficiente, né? A gente é uma cidade de 500 mil habitantes, que Campos é. E a gente, por exemplo, hoje não tem um trem, não tem um VLT, não tem um metrô. Uma cidade de 500 mil habitantes já justificaria nós termos algumas opções de transporte coletivo. E sem contar o caos que tem sido essa questão dos ônibus na nossa cidade, né? Campos tem sofrido muito com toda essa questão do ônibus, que está cada vez pior. Os ônibus e as vans também, né? Limitados, os horários ruins, pouca disponibilidade de transporte para vários bairros, então a população tem sofrido muito nesse sentido aqui em Campos, e a gente fica aqui nessa tentativa de entender o porquê que isso acontece. E aí, naturalmente, se você não tem um transporte coletivo eficiente, as pessoas vão ter que usar, a gente já viu como é que está sendo, o carro. E o carro faz justamente com que o trânsito fique infernal. Então, é muito ruim. A gente tem cobrado, né, todos os setores têm cobrado muito a melhoria na nossa questão dos ônibus e das vans, e essa melhoria nunca chega. Então, realmente é uma coisa muito ruim. A gente viu que até algumas mudanças foram feitas, sentidos de rua e tal, e tentam fazer, mas nos finalmente sempre trava o nosso trânsito. Se chover, então, aí é que fica tudo parado de vez. E sobre as ciclofaixas, ciclovias, você acha que elas pioraram o trânsito? Não. As ciclovias, as ciclofaixas, elas na verdade acabam até aliviando um pouco, né? Mas, naturalmente, a forma como foi feito, né, e aí, mais uma vez, sem o devido diálogo com a população, a gente viu o caos que foi, né? Tantos casos comerciantes protestando, a gente viu que... E eu sou um defensor do uso da bicicleta, sempre estou me deslocando pela cidade de bicicleta, praticamente todo dia eu ando de bicicleta para me deslocar ou para a academia ou para o trabalho, eu sempre estou andando de bicicleta aqui em Campos, e aí a gente fica nesse trânsito maluco, mas ao mesmo tempo a gente não consegue entender também o porquê que a gente não tem essa melhoria dos ônibus, né, como eu disse, mas também não consegue ter pelo menos projetos, bota um horizonte aí de 10 anos para a gente conseguir ter um VLT, adiciona e faz isso no plano diretor da cidade. A gente não consegue ter isso como um projeto de médio e longo prazo. Isso é muito ruim. Mas as ciclofaixas, elas acabam ajudando, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um risco, né? Muita gente não se sente segura em andar. A gente ainda tem essa vantagem, entre aspas, de ter aqui na antiga linha do trem, na 28 de março, que a gente tem essa área que acaba sendo um pouco mais abrigada, protegida, mas, infelizmente, falta também, muitas vezes, a educação por parte dos motoristas de respeitarem os ciclistas, né? Então, é uma coisa que tem sido realmente muito difícil, né? E ainda tem essa questão que falta estímulo, né? Falta incentivo. Como as pessoas muitas vezes não se sentem seguras, elas acabam não usando essa questão da possibilidade de estar se deslocando de bicicleta, enfim. E as motos a gente também vê que acaba sendo, infelizmente, até por muitas vezes falta de educação do trânsito, e muitas vezes a gente percebe que tem gente que nem carteira de motorista tem para estar pilotando uma moto, e aí fica muito perigoso. O tempo inteiro a gente vê acidentes graves, e os motoristas reclamando, os motoristas de carro reclamando do pessoal que anda de moto, né?
e acaba que, como o respeito mútuo não existe, é mais um risco e que acaba, inclusive, sobrecarregando os hospitais, o poder público, por conta desses acidentes, né? Valeu, Teseu. Vamos continuar cobrando, pedindo, até orientando aí, porque muitas das vezes quem usa o trânsito somos nós, a população de Campos. Claro que os técnicos, os responsáveis também conhecem, mas com a participação da população, acho que a coisa pode ser resolvida de maneira mais fácil. Vamos torcer para que melhorias venham por aí. Valeu por hoje, Teseu. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço, Cláudio, um abraço a todos os ouvintes, nosso Pode Povo. Agradeço mais uma vez, sempre um prazer estar aqui conversando com você e com toda a população aqui de Campos. Não deixem de interagir com a gente nas redes sociais, esse programa sempre está indo para o Instagram aqui da Folha FM, e a gente também destaca aí as redes sociais do Sindipetro NF. Entre em contato com a gente se tiver alguma necessidade, seja ele no @SindipetroNF, seja ele na minha rede pessoal, @Teseu Petroleiro. Um abraço. Pode Povo. Pode Povo. Pode Povo. Onde o povo encontra sua voz.